A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, acabamos de fazer uma live, agora mesmo, com a nossa querida irmã Tereza Cristina, ali da Espanha, irmãos. O qual foi uma live muito proveitosa, falamos muito das coisas de Deus. E, irmãos, em seguida nós vamos colocar aqui o lindo testemunho nos enviado por uma irmã, irmãos, ali da Síria, próximo de Israel. A irmã conta vários testemunhos que Deus fez na vida da sua serva e da vida daqueles que ali moram em Israel. Também a serva de Deus conta, irmãos, que o míssil caiu dentro da casa, irmãos, e acabou com tudo. Mas o mais importante, que é a vida, irmãos, ninguém foi ceifado, foi livramento de Deus. Irmãos, eu estava analisando aqui no Brasil, a gente conta um testemunho, um livramento, uma coisa cai de cima da casa, o irmão cai de cima da casa, um carro bate, né, irmãos? Uma bicicleta atropela, um cachorro que morde. E são diversos livramentos, né, irmãos? Mas olha só que livramento é este. O míssil cair dentro de uma casa, logicamente destruiu tudo, que a gente vê os destroços a Israel, né, irmãos? E a serva de Deus falar que Deus fez um grande livramento, que ninguém se machucou. Irmãos, ali naquele país está em guerra, mas Deus está olhando, irmãos, por todos ali. Deus está olhando. É terrível, irmãos. Recebi esse testemunho no grupo aqui e quero compartilhar para a nossa querida Irmandade. Muitos já ouviram, mas tem uma boa parte que não ouviu ainda. Irmã da congregação cristã no Brasil, que mora na Síria, ali é onde também mora o nosso irmão Gergi, né, irmãos? Lembra? Nosso irmão Gergi, a igreja ali foi provada, próximo da pandemia, houve diversas lives pedindo arrecadação, para a Irmandade, para aquele povo que estava passando necessidade, passando fome. Não olhamos, se é só irmão ou não é. O servo de Deus ali ajudou um monte de gente, Mas, irmãos, então vamos para esse testemunho, irmãos. Coisa linda, viu? Ouça até o final o que a nossa irmã Síria conta sobre ali a guerra, sobre o que Deus fez naquela cidade, sobre os convertidos, que Deus chamou o marido também. Diz que já era uma alma predestinada, que Deus ia salvar. Irmãos, vários testemunhos. Vamos ouvir na comunhão. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, estamos na liberdade dos testemunhos. E nessa noite, o Senhor tem preparado para nós estar junto conosco a nossa irmã Mariana, da Síria. A obra de Deus começou na casa dela, naquele país. Vamos dar liberdade inicialmente a essa serva de Deus, que é raro conseguir vir. Ela está passando a temporada no Brasil, mas é de lá. E é difícil, não sabemos quando ela poderá voltar aqui para contar para nós as obras que Deus tem operado lá, os milagres. Então, vamos dar primeiro liberdade à serva de Deus, depois, se sobrar tempo, e abrimos a liberdade para a igreja. Talvez nem sobre tempo, mas vamos ficar na comunhão e nos deleitar também naquilo que o Senhor traz para nós. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, pela obra maravilhosa na minha vida. Eu trago saudação da Síria como base de Deus. Amém. Irmãos, quando falo trago saudação, no significado lá tem uma igreja, tem liberdade como vocês têm
não tem púlpito, não tem ancião para brigar para nós, não tem como colocar vestido lindo, véu lindo para testemunhar, não temos nada disso. Mas o que temos, irmãos? Nosso coração, a igreja verdadeira para nosso Deus. O mesmo Deus está operando junto com vocês, com toda a liberdade, e mesmo Deus está operando conosco sem liberdade, sem nada. 16 anos, irmãos, eu era uma mulher muito triste. Não tinha saída na minha vida, depressão terrível. Irmãos, a minha alma estava triste, não tinha saída. Chegou uma hora, queria congregar na minha comuna. Eu era cristã, uma mulher cristã ortodoxa. Congreguei na minha comuna, nunca achei paz. Falei, vou congregar na católica. Talvez eles tenham Deus. Congreguei também com eles, orei para Maria 100 vezes por dia, nunca achava paz. Falei, então, Deus não está aqui mesmo. Procurava, irmãos, várias igrejas, não achava paz. Um dia falei, eu vou virar uma mulher muçulmana. Comecei a oração deles, jejum deles, profeta deles, nunca achava paz. Chegou uma hora, irmãos, falei, vou fazer yoga. Eles falam que a yoga é muito bom para a alma. Nunca sentia paz. Irmãos, estou resumindo muito porque 30 anos procurava, nunca achava paz. Chegou uma hora, irmãos, falei, Deus não existe, não está aqui. Foi embora. Não quero ele mais. Mas hoje vou gritar para ele. Se ele está vivo, vai falar comigo. Irmãos, aquele dia, a minha alma gritou para ele, está vivo, Senhor, fala comigo, não aguento mais. Irmãos, quando gritei desse jeito, eu sentia fogo, desceu em cima da minha cabeça, no meu corpo inteiro. Uma voz dentro de mim falou, leia a Bíblia. Irmãos, nunca li a Bíblia na minha vida. Quando comecei a ler a Bíblia, conheci o Senhor Jesus. Uma voz dentro de mim falou, coloca véu na sua cabeça. Falei, meu Deus, mas os muçulmanos têm esse costume. Mas, irmãos, escolhi sem querer um pano branco, coloquei em cima da minha cabeça, senti ainda mais a presença de Deus. Deus começou a revelar para mim muita coisa linda, irmãos. Me ensinou o que significava a palavra de Deus, porque não entendia nada. Só pelo Espírito Santo Ele me ensinou a doutrina, tudo, irmãos, tudo. Deus me ensinou tudo, ficava 1 ano sozinha. Chamei minha irmã mais velha, chamei minha vizinha, falei para elas, vamos orar juntos? Elas falaram, mas como nós vamos orar? Não tem imagens, não tem cruz, porque nós acostumamos na frente das imagens. Falei, não tem nada mais. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, Ele é Espírito. Como o Espírito me ensinou, irmão, o Espírito Santo me ensinou, quando eles oraram comigo, Deus visitava a alma deles. Sem evangelista, sem ninguém, irmãos. Porque quando Deus quer entrar, não precisa de evangelista, Ele entra mesmo. Irmãos, às vezes ficava no meu quarto 24 horas orando a Deus, sentia nele, estava junto comigo, irmãos. Saía do meu quarto, meu filho mais velho falava para mim, mãe, você tem brilho no seu rosto, onde você estava? É a presença de Deus, irmãos. Irmãos, ficava 1 ano, ninguém me acreditava na minha fé, chamei as crianças, orava com eles, 3 meninas, Deus visitava, mostrava anjo. Quando eles ficaram moços, Deus chamou eles, nós somos uma cidade lá também na Síria, mas nunca faltou fé, irmãos. Sozinha, buscando Deus, nunca faltou fé, força, poder, glória de Deus no meu quarto. Ficava 1 ano buscando Deus, falei, Senhor tem misericórdia. Não tem filhos nesta terra, Senhor, mostra seus filhos. Irmãos, eu achava que estava nesta terra sozinha, ninguém tinha essa fé, eu achava desse jeito. Mas, irmãos, Deus mostrou que a família é muito grande. Aquele dia foi uma visita na casa de uma amiga minha. Achei uma senhora, tinha 70 anos, tinha paz. Comecei a falar para ela o que Deus fez comigo, porque desde que Deus me converteu, eu não parava de falar. Irmãos, comecei a falar para ela o que Deus fez comigo, ficou muito feliz. Ela falou, menina, você tem a mesma fé que Deus me deu? Falei, mas como? Ela contou a história dela, que 30 anos atrás Deus mandou um casal brasileiro na casa dela, evangelizaram ela, contaram para ela, tem uma igreja, em nome daquela igreja, Congregação Cristã no Brasil. Falei, tem igreja? Ela falou, contou detalhes da nossa igreja, mas o que o Espírito Santo me ensinou, irmãos, é a mesma doutrina.
Mesmo tudo, Deus juntou nós, porque eu orei, Senhor, mostra seus filhos. Até ela falou para mim, a filha dela morava aqui no Brasil, Deus estava mandando ela pela palavra, falando desse jeito. A minha filha no outro lado no mundo está orando, Pai, manda seus filhos para mim. Você vai para o outro lado no mundo, porque eu vou fazer obra muito grande lá. Deus mandou ela pela palavra, juntou nós. Deus começou a chamar várias pessoas. Começou a guerra, eles voltaram para cá. Mas, irmãos, fiquei lá lutando sozinha. Comecei orando a Deus. Deus chamou quase 50 almas na minha cidade. Até agora nós não temos igreja. Os batismos foram na minha casa. Santa Ceia, o irmão Isaías Grilo, o irmão Obari, o irmão Forquinho, João Pitar, todos os irmãos foram lá. Mas, irmãos, a obra lá bem sofrida mesmo. Não temos liberdade, como falei. Mas temos igreja verdadeira para nosso Deus, nosso coração. Irmãos, às vezes a oração nossa foi numa loja para uma irmã, uma loja bem pequena mesmo, juntou quase 15 irmãs, sem liberdade para falar, porque muita gente procurava de nós, ia entrar na loja dela para comprar, então a gente sem véu, só na comunhão, sem voz. Começamos nosso culto desse jeito, significado Deus seja louvado. Começamos nosso culto na comunhão maravilhosa, Deus visitava a alma, mostrava, revelava, batizava na promessa. Nunca faltou, irmãos, nunca faltou presença de Deus. Deus vivo na vida nossa. Irmãos, um dia uma irmã queria tomar Santa Ceia. Os irmãos foram só uma vez por ano para minha casa. Ela não conseguia, era vizinha minha, mas não conseguia por causa do medo dela. O esposo dela trabalhava na polícia, procurava ela. Então ela ficava com muito medo, não conseguia tomar Santa Ceia. Acabou a chance dela, os irmãos foram embora. Ela entrou no quarto dela chorando. Senhor, por que não consegui? Por que tudo isso? Tinha muita vontade. Agora o que vou fazer? Irmãos, quando ela estava orando, ela viu o Senhor Jesus na frente dela. Ele deu Santa Ceia na boca dela, irmãos. Irmãos, uma semana falando para mim, o sabor está aqui na minha boca. Ninguém segura nosso Deus, irmãos. Ele entra mesmo. Irmãos, um dia, irmãos, os irmãos foram para minha casa. O irmão Isaías entrou e estava colocando as toalhas nas janelas, porque meu vizinho, o primo meu, estava me esperando para entregar mesmo na polícia, o meu esposo, porque eles não queriam saber desta graça. Ficava, irmãos, com muito medo, mas sempre Deus se guardou. Às vezes saía 1h da noite para evangelizar uma moça, voltava 5h da manhã, Deus se guardava, ninguém me viu, Deus se guardou até agora. Mas, irmãos, aquele dia fiquei com medo. O irmão queria fazer Santa Ceia, o batismo. Na hora, irmãos, ele falou, irmã, por que a irmã está colocando tudo isso? Eu falei, irmão, a história é desse jeito, meu primo está esperando, a gente não pode fazer barulho. Ele falou, não, irmã, fique em paz, ninguém vai fazer nada. Fique em paz. Falei, tá bom, irmão. Na hora da Santa Ceia, Deus visitava uma irmã, falando língua, muito alto. Só clamei a Deus, o irmão correu para acalmar ela. De repente, o irmão ficou calado, não falou nada. Não entendia, irmãos. Mas Deus se guardou, passou aquela noite, passou 7 anos. Deus se preparou minha chegada para cá, congreguei com eles. O irmão falou, irmão, estava na casa da irmã, aconteceu isso. Contou a história. Mas na hora que eu ia acalmar aquela irmã, Deus falou para mim, fica quieto. A vizinha dela vai ouvir sua voz, não a minha voz. Estou visitando a alma dela. Por isso Deus se guardou, nossos irmãos. Mas o primeiro batismo foi 9 almas que Deus chamou. Começou 5h da manhã, nosso batismo. As irmãs fugiram da casa deles. Terminou o nosso batismo 1h da noite. Porque na hora que Deus se prepara uma irmã para batizar, uma Santa Ceia, tem que tudo pronto. Ela não pode atrasar. O pai procura, o esposo, a mãe, o filho, o vizinho, para Deus se guardar. Mas, irmão, começou o batismo, coloquei uma bandeira na minha mão. Quando uma irmã saiu do meu lado, levantei minha bandeira, que ela já saiu, tudo em paz. Quando ela chegou, porque a gente caminhou numa fazenda, quase 3 quilômetros, cheia de cobra, mato, chuva, muito sofrimento, mas Deus se guardou. Uma irmã colocou também outra bandeira na mão dela, porque a polícia estava procurando de nós, então não podia usar nosso telefone. Quando uma irmã chegou lá também, levantou a bandeira que ela chegou. Tudo em paz. Deus chamou 9 almas desse jeito, o primeiro batismo. Irmãos, um dia
Estava na minha casa, Deus falou para mim, fica na comunhão, eu vou fazer obra grande. Irmãos, lá a gente não pode ficar sem comunhão, porque a luta é muito grande. Então, na comunhão sempre. Irmãos, minha irmã ligou para mim, tinha problema no joelho dela, ligava desesperada, ficava 5 meses na cama dela. O médico dele marcou uma cirurgia rápida, ligou para mim desesperada, ora para mim, falei, vamos orar, fique em paz. Meu sobrinho tinha uma bactéria no estômago dele, também não aguentava, o médico não deu para ele nada mais, ligava também para mim, falei, fique em paz, nós vamos orar para você. Uma professora tinha evangelizando ela, irmãos. Evangelizei a moça, de repente ficou com câncer da garganta dela. 3 médicos marcaram uma cirurgia rápida, sem nada do nada, ligava para mim desesperada, falei, fique em paz, uma luta, nós vamos vencer, vamos orar para você. Também minha tia, irmãos, ficava em coma 5 meses. Ela tinha câncer, tinha diabetes muito alta. Os médicos ficaram com medo de fazer uma cirurgia. A nora dela ligava para mim desesperada. Ela falava para mim, hoje nós vamos fazer uma cirurgia para sua tia, mas só Deus para guardar ela. Falei para ela, fala para minha tia, nós vamos orar para ela. Irmãos, só Deus. Comecei a orar a Deus, falei, Senhor, manda alguém da nossa família para orar junto comigo, pelo menos, Senhor. Irmãos, minha vizinha, nossa irmã, Deus chamou ela primeira, comigo. Ela chegou na minha casa, ela falou, Deus me mandou. Falei, então, vamos orar. Na oração nossa, irmãos, Deus mostrou a irmã, que ele tocou a garganta daquela professora, tocou o joelho da minha irmã, tocou o estômago do meu sobrinho, entrou, irmãos, onde minha tia estava, fazia obra. Irmãos, terminou a oração, foi embora. Aquele dia, Deus libertou às 4. A minha irmã ligava para mim chorando, ela falou, eu ouvi a voz de Deus falando, levante-se. Acabou, Deus libertou, cancelou a cirurgia. A professora foi 3 médicos, que eles marcaram a cirurgia rápida, 3 médicos falaram, sumi, não tem câncer mais. Irmãos, meu sobrinho ligava para mim chorando, ele falou, tia, primeiro dia estou comendo normal, não tenho nada, Deus me libertou. Irmãos, a minha tia acordou da cirurgia dela, gritando, Senhor Jesus estava aqui comigo, Senhor Jesus fez para mim. Era Deus, mostrou para nós, mostrou para ela, libertou também, irmãos. Um dia, irmãos, também a polícia procurava bastante de nós. Um dia, a minha amiga falou, tem que esconder, a polícia está procurando de você. Eu falei, não tenho medo não, eu vou procurar ele, vou encontrar com ele. Irmãos, encontrei com um moço, um muçulmano, a polícia lá. Ele falou, falei, eu sou Mariana, está procurando de mim? Deixa eu contar para você. Meu Deus, me libertou. Contei a história, testemunhei para ele quase 2 horas. O moço ficou muito feliz, a gente. Ele falou para mim, é Deus vivo na sua vida. Que fé maravilhosa. Falei, tá vendo? Você tem alguma coisa contra? Ele falou, não tenho nada, mas você sabe, a nossa lei. Falei, tá bom, seu trabalho. Mas quando você precisa de mim, tem que procurar, estou aqui, não tenho medo de nada. Mas moço, então está começando guerra muito forte na Síria. Se você vai encontrar uma luta, guerra, clama o sangue do Senhor Jesus, Ele vai te guardar. Homem muçulmano, irmãos, mas falei, porque Deus sabe, porque, irmãos, quando eu estava saindo, agradecer e foi embora. 1 semana, o moço ligando para nós. Moça, deixa eu contar para você. Encontrei com as pessoas terríveis, com armas fortes, porque o inimigo nosso, da Estado Islâmico, a arma deles é bem forte, irmãos. Eles mataram meus amigos. E eu lembrei da sua conversa. Clamei sangue do Senhor Jesus. Deus me guardou. Irmãos, a bomba trabalha para nosso favor também. Uma vez uma irmã precisava de uma janela na casa dela. O vizinho não deixava. A casa dela era alugada. Irmãos, ela orou a Deus. Um dia caiu um míssil na casa dela, na casa do vizinho. Correu lá na casa dela, onde ela queria uma janela. O míssil caiu, abriu uma janela para ela, caiu na casa do vizinho, destruiu tudo. Irmãos, um dia eu estava na minha casa. Meu esposo falou para mim, tem que cuidar do meu pai. Ele tinha Alzheimer. Falei, tem misericórdia, Deus.
como vou cuidar dele? Homem com 85 anos. Falei, Senhor, tem misericórdia. Dá para mim misericórdia então. Irmãos, na hora caiu misericórdia. Na hora. Quando entrou para minha casa, virou uma criança na minha vista. Não chegava ele mais homem velho. Criança. Irmãos, comecei a tratar ele como misericórdia de Deus. Meu coração. Carreguei ele no meu colo, cortei cabelo, tirei barba, troquei fralda com muito amor. O filho dele não aguentava ele. Mas misericórdia aguentou tudo, irmão. Irmãos, dava banho dele com muito amor, 4 meses. Um dia estava orando na minha sala, ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou orando, quer orar comigo? Ele falou, quero. Quando ele orou comigo, Deus falou para mim, é meu filho, vou chamar ele nesta graça. Falei, Senhor, tem misericórdia, ele não tem cabeça, tem só coração. Ele falou, é coração, eu preciso do coração dele, não preciso da cabeça dele. Irmãos, ele começou a orar comigo. Foi, irmão Isaías, vai fazer o batismo. Esqueci, não contei a história do meu sogro, que Deus falou comigo. O irmão foi embora, acabou a chance do meu sogro. Irmãos, fiquei muito triste, porque os irmãos foram só uma vez por ano. Tem misericórdia, Pai. O que eu vou fazer? Ele ficou magrinho, não comia mais. Irmão, só clamava a Deus. Clamava a Deus, tem misericórdia, Deus. Não deixei ele morrer sem um batismo. Ele acreditou na sua palavra. Uma vez teve culto na minha casa, irmãos. Uma semana lembrava aquela palavra, falava para mim, oh, lembra aquela palavra? Lembra como foi gloriosa? Alzheimer, lembrava a palavra. Era Deus puro, irmãos. Irmãos, orava a Deus. Único ano, nunca aconteceu mais. Deus mandou outro ancião para minha cidade. Irmãos, ele foi, chamei ele, irmão, por favor, vai logo, escondido, tudo escondido. Meu esposo foi embora, chamei ele 6 horas de manhã, foram um caminho de terra, escondidos, 3 homens de Deus, não falava português, teve outro irmão, traduzia para nós. Chamei minha vizinha, não tinha homem, irmãos, chamei minha vizinha, entrou, irmão, conta, ele saudou meu sogro, abraçou, Deus começou a visitar a alma dele, mas não sabia por quê. Falei, o irmão não podia batizar ele, por favor, fala comigo. Ele falou, calma, irmão, não isso não. Deixa eu contar para o irmão. 3 anos atrás, estava orando no Brasil. Deus me mostrou uma visão, estava num deserto, uma terra, nunca conheci aquela terra. Aquela terra, para mim agora, a Síria, a primeira visita para mim. Mas naquele deserto, eu vi um velho. Ele ajoelhou na minha frente, falou comigo árabe, falou para mim, por favor, me batiza. Aquele velho era seu sogro. Quando Deus mostrou, irmãos, meu sogro não era doente, mas Deus sabe de tudo, batizou no banheiro, depois 1 mês Deus recolheu ele, está na glória. Meu pai também, irmãos, ano passado Deus se preparou minha passagem para a Síria. Na verdade não tinha condição, mas Deus se preparou porque pela palavra Deus falou para mim, ia salvar alguém da minha família, última hora na vida dele. Irmãos, meu pai, 83 anos, homem rígido, ortodoxo, ele ajoelhava na frente das imagens. A casa dele como casa da idolatria católica, cheia, irmãos. Mandava fora da casa dele, não queria saber dessa graça. Irmãos, 15 anos de luta para a casa dessa alma. Quando Deus me mandou pela palavra, cheguei, Deus se preparou tudo, cheguei lá, comecei a falar de graça para ele. Pai, tem que, olha, conta para mim um milagre. Ele falou, não tenho. Deixa então falar para você, quantos milagres Deus fez comigo. Irmãos, comecei a contar. Uma semana, Deus entrou no coração dele. Falei, pai, tem que tirar as imagens, não agrada a Deus. Ele falou, então tira. 83 anos, mesmo costume, Deus se tirou, arrancou uma semana, irmãos. Pela palavra. Irmãos, arranquei tudo, que me é desse tamanho. Cheguei e falei, pai, Deus vai falar com o Senhor. Ele falou, eu quero ouvir a voz dele. Senhor, vai ouvir a voz de Deus, pode deixar. Irmãos, 9 meses de luta por causa daquela alma. Ficava lá lutando, chorava na presença de Deus. O inimigo não queria soltar aquela alma, duvidou muito, muita luta. Ele lia a Bíblia todo dia, não entendia nada, explicava tudo para ele, porque só pelo Espírito Santo. Irmãos, os irmãos chegaram, falei, pai, o senhor não quer batizar? Ele falou, não, estou batizado quando eu era criança, pai. Não tem nada, o senhor já tomou banho só, não tem nada. Ele falou, não quero não. Irmãos, Deus tinha revelado para mim, ia recolher meu pai depois do batismo dele. Só clamava a Deus. Falei de novo, pai, o senhor não quer batizar porque meu pai ficou doente, meu pai nunca tomou remédio.
nunca entrou no hospital, não tinha nada, irmãos. Não tinha jovem, não tinha nada. Plantava, não tinha nada. Mas Deus revelou para mim, então ia recolher ele. Irmãos, fui lá de novo, porque meu pai ficou doente um pouquinho. Falei, pai, o senhor não quer batizar mesmo? Ele falou, quero. Falei, pai, por que mudou? Ele falou, porque desde você chegou, duvidei muito. Mas agora uma voz no meu ouvido está falando para mim, acredita nela, está falando a verdade para você. Eu sinto alegria. Primeira vez depois de 83 anos, sentiu a alegria do Espírito Santo, irmãos. Ele ouviu a voz de Deus falando com ele, desejo dele. Irmãos, meu pai batizou. O irmão ancião que ele batizou, ele tudo escondido, escuro, não tinha água, não tinha energia, não tinha nada. Mas tinha Deus vivo. Irmãos, ele viu um anjo junto no tanque do batismo, junto com meu pai. Outro dia, meu pai piorou a situação dele, levamos ele para o hospital. Irmãos, 5 médicos. Não descobriram nada. Meu pai não tinha nada. Orou, Pai Nosso, Deus recolheu ele sem nada. Irmãos, no Líbano, obra 30 famílias muçulmanas Deus chamou, através da uma irmã. Uma irmã daqui casou com um homem libanês, muçulmano. Deus mandou ela para o Líbano, revelou para ela, ficou 10 anos, não congregava. Um dia, aflita, ela queria congregar, ela orava, Deus mostra seus filhos. Deus mostrou aquela irmã com a mãe dela. Foi uma visita, encontrou com elas, evangelizou, Deus chamou ela, a mãe dela. A mãe morreu, a irmã ficou mais velha lá naquela igreja, naquele país. Ficou, irmãos, 30 anos servindo a Deus até agora. Deus chamou bastante pessoas na vida dela, na família, parente, vizinho, muita gente, irmãos. Está chamando até agora. Ficou o filho dela um cantor. Ele duvidou muito. Ele não queria, minha mãe sempre fala de Jesus, ninguém falou que Jesus vivo, ninguém morreu, subiu lá para falar que Jesus vivo. Então, ele ficou com essa dúvida. Um dia, irmãos, depois daquela conversa, ele com Deus, a mãe dele infartou, sem nada. Fartou, entrou no hospital, ele ficou desesperado. Ele começou a clamar a Deus, fazendo voto na presença de Deus. Irmão, o hospital muçulmano, ele ajoelhava, ligava para mim chorando, ora para minha mãe. Irmãos, todo mundo ouviu minha oração com ele. Ele só clamava, gritava, Senhor, retorna a minha mãe, eu vou te servir. Uma semana em coma, ninguém deu uma esperança para aquela irmã. A irmã retornou. Por que estou aqui? Ele falou, mãe, quase morrer. Está perguntando por quê? Ela falou, não, eu estava com Jesus. Ele falou, mas como, mãe? Ela falou, sim, entrei numa porta. Ela contou detalhes. Ela viu Jesus no trono dele, irmãos, brilhando lá. Ela estava cantando o hino 61 na presença dele. Voltou uma moça com 20 anos, com coroa na cabeça dela, com roupa de rainha. Ela cantou cada coisa, mas muito lindo. Contou tudo para o filho dela. Até Deus falou para ela, volta. Eu vou chamar seu filho, várias almas, nesta graça, através de você. Voltou, Deus chamou o filho dela, batizou. Chamou várias pessoas. Irmãos, também... Um dia no Damasco, teve guerra terrível, um míssil bomba. Estava lá na rua, não tinha como dormir, não tinha como comer, não tinha uma semana, não tinha lugar para dormir. Falei, Senhor, tem misericórdia. Eu quero só dormir. Aquela hora, uma irmã nossa na minha cidade ligou para mim. Ela falou, olha, a minha sobrinha tem depressão. Tem 20 anos, advogada, parou de estudar, não queria tomar banho. Por favor, o padre não conseguia fazer nada, o médico não conseguia. A família desesperada, vai na casa dela, nosso Deus ia libertar ela. Falei, nós vamos sim. Falei, estou sabendo, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim. Irmãos, andei, pedi um sinal de Deus, porque estava sozinha. Míssil, bomba, Deus se guardou. Dormia sem saber e acordar de manhã, pela fé, irmãos. Cheguei lá, irmãos, a avó dela estava dormindo, acordou de repente, ela falou, essa mulher que Deus me mostrou. Contou detalhes que ela, como fosse conhecida para ela falou, um sinal que Deus deu para mim, irmãos. Entrei, aquela moça com 20 anos, só chorando, desesperada.
A mãe dela falou, por favor, me ajuda. Eu falei, eu não tenho nada, mas nosso Deus pode ajudar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Irmão, evangelizei quando tem muita obra. Orei com ela 5 minutos. A menina levantou, outra pessoa. Deus libertou na hora. Ela virou uma criança rindo, irmãos, rindo, brincando. Deus libertou, preparou o trabalho, preparou tudo para ela. Outro dia também estava na rua só clamando a Deus, Senhor, eu quero só dormir, não tenho como. A vizinha era muçulmana, ligava para mim, ela falou, você estava na casa da minha vizinha? Eu falei, estava. Ela falou, por favor, eu quero o seu Deus. Irmãos, Deus chacoalhou o coração daquela menina, chamou também. Irmãos, é muita obra. Eu vou te contar só, irmãos. 7 anos atrás, quando eu morava lá, recebia os irmãos na minha casa. A minha casa era a casa da oração. Um dia também sonhei um sonho, estava fazendo uma massa bem gostosa com água azul, mas não entendia o que é aquele significado. Passou um mês, o irmão Isaías chegou, ele falou, irmã, precisamos fazer Santa Ceia. Falei, irmão, quer que eu compre alguma coisa para o irmão? Ele falou, não, irmã, precisamos uma irmã na comunhão fazer pão da Santa Ceia. Falei, quem, irmão? Não tem ninguém aqui, ninguém tem liberdade. Ele falou, irmã, vou orar a Deus, Deus vai mostrar. Ele orou, outro dia ligou para mim, ele falou, irmã, ele falava inglês comigo, irmã, Deus revelou para mim, e a irmã vai fazer o pão da Santa Ceia. Lembrei, na hora, irmãos, a revelação que Deus mostrou, aquela massa, aquela água azul, era a Santa Ceia. Irmãos, fiquei servindo Deus 10 anos, Deus converteu minha família, eu estou falando filhos, o esposo não queria saber desta graça, Deus chamou várias pessoas, parentes, primos, sobrinhas, muita gente, irmãos, mas minha família não queria saber. Chegou uma escolha na minha vida, você quer ser o Deus ou quer que eu faça você uma rainha nesta casa? Falei para ele, sem Deus não tenho nada, eu quero o meu Deus. Ele falou, então sai, não quero você mais nesta casa. Irmãos, saí na minha roupa só, larguei tudo, abandonei tudo, até pela palavra, uma irmã ligava para mim, chorando, desvisitando ela, foi na comum dela. Deus falou para mim, irmãos, claramente, sai daquele lugar, eu vou abrir caminho novo na sua vida. Irmãos, saí, não virei para trás, porque Deus já arrancou tudo do meu coração. Eu construí aquela casa, uma chácara enorme, eu era rica, tinha tudo, mas não tinha paz. Irmãos, falei, Senhor, não deixa a sua paz sair do meu coração. Nunca saiu, irmãos. Nunca faltou roupa, comida, cama para dormir, nunca faltou nada, irmão. Quem serve a Deus, irmãos, tem tudo. Quem tem Deus, tem tudo. Irmãos, saí, até minha família não me queria, meu pai não também, minha mãe não era. Irmãos, ficava às vezes na rua, não tinha como dormir, 1 ano, mas Deus chamou muita gente, irmãos. 1 ano, Deus falava para mim, você vai viajar para o Brasil. Eu falei, tem misericórdia, assim, não falo língua, não conheço ninguém. Como eu vou viajar? Uma mulher nunca viajou de ônibus, eu vou viajar de avião. Não tenho condição. Deus falou, eu sou Deus vivo na sua vida. Irmãos, de repente Deus apareceu com uma moça na minha vida, era muçulmana, Deus libertou ela de depressão, ficou amiga minha, depois Deus chamou ela nesta graça. Ela tem agência até agora, arrumava documentação de graça para mim, não paguei nada. Sobrava uma documentação, precisava alguém, colocava na minha conta $4.000, porque ia passear aqui, não tinha $1. Só orava a Deus, Deus falou para mim, pela internet, porque lá tem igreja, a vitória está chegando hoje na sua mão. Terminou o culto, Deus, a menina falou para mim, olha, chegou o jovem no meu trabalho, falou para mim, ia trabalhar comigo, fazer os vistos. Falei para ele, antes de tudo isso, eu quero que você faça essa documentação para minha amiga, eu vou pagar para você $100. Ele falou para ela, uma voz dentro de mim, falando para fazer para ela de graça. Não conhecia. Entregou na minha mão, para consulado, 40 dias chegou meu visto, queria viajar para cá, não conhecia de nada, irmão, cheguei no aeroporto, uma mulher nunca viajou, moço na minha frente falou para mim, vou ajudar você, 2 malas com 70 quilos. Ele carregava, levava para lá, para cá, porque não sabia de nada. Irmãos, aquele foi um anjo de Deus. Chegava para pisar as malas, o moço que estava pisando, ele falou, moço, você tem 70 quilos, tem que pagar $300 para você viajar. Eu falei, mas não tenho.
Ele falou, então você não vai viajar, fica no outro lado. Eu só clamava a Deus. Aquele moço que ele me ajudou, chegou a vez dele, aquele moço, tinha 2, chamou Ali Kassim. Quando chamou Ali Kassim, quem respondeu? Aquele moço que ele falou para mim, você não vai viajar. Irmãos, o nome daquele moço que ele me ajudou era o mesmo nome daquele moço que ele estava visando as malas. O sobrenome, mesmo sobrenome, irmãos. Como pode? Aquele inglês, aquele árabe. Aquele moço falou, então, porque meu nome e sobrenome igual o seu nome, seu sobrenome vai ajudar esta mulher, porque esta mulher está comigo. Ele falou, então vai, passa, não paguei nada, irmão. Cheguei aqui, irmãos, conheci a única árabe que Deus mandou ela pela palavra, na casa dela 3 meses, clamava a Deus, falei, Senhor, sou a evangelista aqui, presa, não falo língua, não dá para visitar, não dá para sair, agora, Senhor, o que o Senhor vai querer de mim? Irmãos, Deus mostrou uma visão, ia mandar anjo dele encontrar comigo. Fui lá para congregar lá em Indaiatuba no começo, encontrei com uma professora de inglês. Ela me chamou para almoçar na casa dela. Quando eu entrei naquela casa, olhei para aquela casa como fosse conhecida para mim. Lembrei, irmãos, antes da minha viagem, 7 meses, estava orando com uma irmã, Deus libertou ela de câncer na pele dela. Deus mostrou uma visão para mim. Ela falou para mim desse jeito, Deus me mostrou onde você ia morar. Você vai morar na casa de uma irmã, tem cabelo branco, jardim grande. Deus mostrou detalhes da casa dela. Falei, eu creio, aquela casa era a casa que Deus mostrou àquela irmã. Não falei nada, aquela irmã me chamou, falava inglês. Ela falou, irmã, não conheço, mas uma voz dentro de mim falou, você vai morar na minha casa. Confirmou, Deus fechou aquela porta, estou na casa daquela viúva, ela morava com a filha, com a irmã dela, uma chácara enorme, linda, irmãos, Deus sempre prepara melhor para nós. Irmãos, quando eu entrei na casa dela, ela falou, irmã, a minha casa é a sua casa, eu tenho bastante vestidos aqui, não precisa pedir, pode colocar, pode usar. O único vestido que eu comprei nos Estados Unidos, eu vou te dar. Quando colocou aquele vestido azul na minha frente, lembrei, quando estava no Damasco, queria comprar o mesmo vestido, mas não tinha dinheiro, de se preparou na casa dela, irmão. Irmãos, ela me tratou como filha dela, me ajudou, CPF, documentação, tudo, irmãos. Em 3 meses não entendia nada português, só clamava a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, abre minha mente. Deus falou para mim, em 3 meses, ia abrir minha mente para entender a língua portuguesa. Em 3 meses, sem escola, sem ninguém. Deus abriu minha mente. Estou falando português. Deus puro na minha vida. 9 meses passou, ela falou para mim, ia viajar para os Estados Unidos. Comecei a clamar a Deus, porque desde que entrei, um dia estava na casa dela, a vizinha entrou com a chave na mão dela, a chave da casa. Falei, Senhor, um dia o Senhor vai preparar a minha casa nesta terra? Irmãos, entrei no meu quarto, abri minha Bíblia, que uma frase, uma resposta a Deus. Deus está falando para você, estou preparando a sua casa nesta terra. Irmãos, passou 9 meses na casa daquela irmã, viajou para os Estados Unidos, Deus preparou outra casa no São Paulo, outra também no Caeiros, na casa do ancião. A esposa dela é examinadora, ficava 9 meses também. O irmão diácono que ele viajava para a Síria, descobria, estava aqui, ligava para mim. Ele falou, irmã, está falando português? Falei, Deus me ensinou. Irmão, eu estou precisando aqui para ajudar na obra, na tradução. Irmão, Deus confirmou, fui lá. Na Curitiba, entrei numa casa pronta, a chave na minha mão, com Deus. A gente começou a trabalhar junto, os cultos pela internet. Irmão, Deus chamou ano passado, através desses cultos, pela internet, 20 almas neste caminho. Esse ano Deus chamou 6. Irmãos, Deus está trabalhando de uma maneira muito linda. Nunca faltou fé. Nunca faltou, como comentei, falei. Mas Deus, irmãos, precisa também a nossa fé ficar mais forte ainda. Para Ele entrar no caminho, na vida nossa. Então, a minha vida desse jeito está continuando do mesmo jeito. Quando eu preciso viajar, Deus se prepara tudo. Esse ano cheguei no domingo da Síria. Deus sempre guardou, sempre preparou tudo. Ele evangelizava, Deus chamava muita gente. Uma irmã no Líbano queria uma vitamina, mas não tinha como. Aquela irmã que Deus chamou ela no Líbano, ele evangelizou, Deus libertou ela de depressão. Deus visitou ela no quarto dela com luz muito forte. Deus libertou, ela seguiu Jesus com a família inteira, muçulmana, através dessa obra, porque a menina quase morreu,
Deus libertou, Deus chamou a família inteira. Um dia precisava uma vitamina, não tinha como comprar vitamina, a situação terrível, irmãos. Irmãos, Deus falou para ela, coloca um pouco de lentilha na sua mão, ora nela. Eu vou transformar esta lentilha para a melhor vitamina nesta terra. Aconteceu, está tomando até agora, não faltou vitamina. Ele acostumou com o nosso Deus, o filho dela precisava também vitamina, ele enogreceu, ficou magrinho. O médico passou um remédio, ele não tinha como comprar. Ela fez do mesmo jeito, o filho dela é desse tamanho, irmãos. Milagre, a fé trabalha. Então, irmãos, muitos milagres. Precisamos muita oração, ora para nós. A igreja lá viva, como eu falei. Vocês aqui, com toda a liberdade, da glória, canta. Vocês moram aqui no paraíso, gente. Irmãos, no paraíso. A energia não temos 12 anos, não temos energia. Não tem água, está faltando remédio. A comida é muito cara. Mas Deus está chamando os filhos dele. No terremoto, irmãos, aconteceu que as crianças ficamos embaixo da pedra. Muita gente falaram, onde seu Deus, as crianças não têm culpa com tudo isso. Irmãos, comecei a orar a Deus. Outro dia, a jornalista na TV, aparecendo lá, falando, uma criança saiu rindo, sem fome. Perguntei, por que você sem fome? Ela falou, porque moço com roupa branca dava comida todo dia para nós. A oração faz, irmãos. É muita obra linda, mas Deus vai preparar para congregar de novo. Deus abençoe vocês. Eu agradeço a Deus. Gostaria muito de levar saudação como base de Deus para a nossa igreja viva lá na Síria, no Líbano. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui a gente pode dar glória a Deus. Aproveitar, porque essa liberdade alguns lugares não tem. Irmãos, Santo Deus, né, irmãos? Vocês ouviram aí? Deus mostrando, Deus revelando as coisas. Imagine essa irmã, o que ela viveu na Síria, irmãos. Ali Deus faz as coisas ali, irmãos. Veja bem, aqui no Brasil é muito fácil, né? Nós receber algo, né? E testemunhar, né? Deus fez, Deus faz mesmo. Deus faz das mínimas às máximas. O perdido, né? O que está perdido, Deus faz nas nossas vidas. Agora imagine ali na Síria o que Deus ali aparece para o servo de Deus. Imagine você estar em um local onde tem fome, falta de emprego, onde tem guerra, países vizinhos em guerras, em confrontos, morrendo gente. Irmãos, ali estão no verdadeiro barril de pólvora. E a irmã conta tudo, o que Deus mostrou para a irmã. Ela teve aula de inglês, né, com uma irmã e com uma professora, melhor dizendo, que ela teve, foi em Dayatuba ainda, né, ficou no Brasil, aprendeu alguma coisa arrastada do português, mas ela conta, irmãos, o que Deus fez. E olha, eu quero ver aquele, né, que vai aí nesse testemunho dizer que é mentira, que nós estamos vendo aí na mídia as coisas terríveis para aqueles lados, irmãos. Israel, então, em guerra, irmão, atacou a faixa de Gaza, ali os hospitais, tudo desapareceu, irmãos. Santo Deus. Vocês prestaram bem atenção nesse testemunho? Sentiram Deus? Então deixa aqui seus comentários o que vocês acharam sobre esse testemunho da nossa irmã da Síria, um lugar em guerra, juntamente com Israel recentemente, irmãos, aonde a paz ali, né, é bem escasso, né? Todos que chegam no Brasil podem levantar as mãos para os céus e falar: país abençoado. E nós ainda reclamamos, né, irmãos, do nosso país. Então deixa aqui seus comentários, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook.
E não esqueça, viu, irmãos? Deixa o pedido de orações aqui. Muitos pedidos de oração para tribulação, tribulado, enfermos, angustiado, depressivo. Deus sabe de todas as coisas. Tenha um ótimo dia, neste dia de terça-feira. Que Deus abençoe a vocês todos, a nós todos, né? Fiquem na santa paz de Deus, queridos.